Capítulo 1. Capítulo 1. Fundamentos da fé cristã. Neste primeiro capítulo, embarcamos em uma jornada fundamental ao coração do cristianismo. Nosso objetivo é explorar as raízes dessa fé que transcende séculos e culturas, iluminando os princípios que formam sua essência. Compreenderemos como o cristianismo surgiu, quem foi Jesus Cristo e o impacto profundo de seus ensinamentos. Além disso, nos debruçaremos sobre a Bíblia, um livro que não é apenas um texto sagrado, mas também uma fonte de sabedoria e história. Aqui, também discutiremos a concepção da Trindade, um dos mistérios centrais do cristianismo, e o significado de conceitos cruciais como salvação, redenção e a vida espiritual. A relação entre fé e prática será explorada através dos sacramentos, rituais e da ética cristã, sem esquecer de como o cristianismo se posiciona e responde aos desafios do mundo contemporâneo. Este capítulo é um convite a compreender as bases sobre as quais o cristianismo está edificado, permitindo aos crentes e aos curiosos uma visão clara e abrangente dessa fé que moldou e continua a moldar inúmeras vidas e sociedades. Origens do cristianismo. O cristianismo, uma das maiores religiões do mundo, não emergiu no vácuo. Sua origem, há aproximadamente 2 milênios, está profundamente enraizada no contexto histórico, cultural e religioso do mundo antigo. Para compreender as origens do cristianismo, é imprescindível olhar para o judaísmo, sua religião-mãe, e o ambiente multifacetado do Império Romano. No cerne do cristianismo está a figura de Jesus de Nazaré, uma personalidade que, apesar de sua existência relativamente curta e localizada, deixou uma marca indelével na história humana. Jesus nasceu em um contexto judaico, em uma época de expectativa messiânica intensa. Muitos judeus esperavam um Messias que libertaria Israel do jugo romano e restauraria o reino davídico. No entanto, a abordagem de Jesus foi radicalmente diferente da expectativa popular. Jesus ensinou sobre o reino de Deus, mas com uma ênfase notável no amor, na misericórdia e na justiça social, em contraste com a libertação política. Seus ensinamentos, parábolas e atos, muitos dos quais foram registrados nos evangelhos do Novo Testamento, desafiaram as normas sociais e religiosas da época. Ele se relacionava com os marginalizados, desafiava as autoridades religiosas e promovia uma ética de amor e serviço. Após a morte de Jesus, crucificado pelos romanos e entregue por líderes judeus, seus seguidores experimentaram algo que os convenceu de que Jesus havia ressuscitado. Essa crença na ressurreição não foi apenas um ponto de virada para o movimento de Jesus, tornou-se o alicerce do cristianismo nascente. A ressurreição foi interpretada como a confirmação de que Jesus era o Messias prometido, embora de uma maneira muito diferente da expectativa messiânica judaica. O cristianismo começou a se espalhar inicialmente entre as comunidades judaicas. Figuras como Pedro e Tiago foram cruciais na liderança inicial, mas foi Paulo de Tarso quem teve um papel instrumental na expansão do cristianismo além das comunidades judaicas. Paulo, um judeu educado e cidadão romano, após uma experiência transformadora, dedicou sua vida a levar a mensagem de Jesus a não-judeus, gentios. Suas viagens missionárias e epístolas formaram uma parte significativa do Novo Testamento e moldaram a teologia cristã primitiva. O contexto do Império Romano foi fundamental para a disseminação do cristianismo. A rede de estradas, a relativa paz, Pax Romana, e a diversidade cultural dentro do Império facilitaram a propagação dessa nova fé. O cristianismo ofereceu uma mensagem de esperança e salvação que transcendia classes, etnias e gêneros, atraindo uma base de seguidores diversificada. A relação entre o cristianismo primitivo e o Império Romano foi complexa. Inicialmente, os cristãos foram perseguidos por serem considerados uma seita judaica desviante, mais tarde, por recusarem adorar o imperador como um deus. No entanto, no século IV, com o imperador Constantino, o cristianismo foi legalizado e, posteriormente, tornou-se a religião oficial do império. As origens do cristianismo são um mosaico de influências judaicas, ensinamentos de Jesus, convicções pós-ressurreição e dinâmicas do Império Romano. Essa religião, que começou como um pequeno movimento judaico na Palestina, evoluiu e se transformou em uma fé global, influenciando profundamente a história e a cultura mundiais.
Jesus Cristo, vida e ensinos. A figura central do cristianismo é Jesus de Nazaré, conhecido como Jesus Cristo. Seu impacto na história humana é tão profundo que o tempo é comumente dividido entre antes e depois de seu nascimento. Este capítulo busca explorar a vida e os ensinamentos de Jesus, mergulhando na essência de suas mensagens e ações que formaram o núcleo do cristianismo. Nascimento e contexto histórico. Jesus nasceu em Belém, conforme as narrativas evangélicas, em um mundo marcado por tensões políticas e expectativas messiânicas. Criado em Nazaré, uma pequena aldeia na Galiléia, Jesus foi educado na tradição judaica, em um ambiente repleto de esperança por um libertador messiânico que restauraria o reino de Israel. Ministério público. Por volta dos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público. Foi um período caracterizado por ensinamentos, milagres, parábolas e interações com diversos segmentos da sociedade. Seu ministério foi itinerante, percorrendo a Galiléia, Samaria e Judéia, alcançando desde pessoas marginalizadas até líderes religiosos e políticos. Mensagens revolucionárias. Os ensinamentos de Jesus eram revolucionários. Ele pregava o amor ao próximo, incluindo inimigos, e destacava a importância da humildade, misericórdia e justiça. Suas parábolas, como a do bom samaritano e do filho pródigo, ofereciam lições profundas sobre o perdão, a compaixão e o amor incondicional de Deus. Desafios às autoridades. Jesus não se coibia de desafiar as autoridades religiosas e sociais. Criticava os fariseus e saduceus por sua hipocrisia e legalismo, e mostrava uma compreensão profunda das Escrituras, reinterpretando-as de maneiras que enfatizavam sua essência espiritual e ética, em vez de uma aderência rígida à lei. Milagres. Os milagres de Jesus, curas, exorcismos, multiplicação de alimentos, entre outros, não eram apenas atos de poder, mas também manifestações de sua compaixão e sinais do reino de Deus que ele proclamava. A última semana e a crucificação. A última semana de Jesus, conhecida como Semana da Paixão, foi marcada por eventos dramáticos que culminaram em sua crucificação. Entrando em Jerusalém, Jesus foi recebido como um Messias, mas logo enfrentou a oposição crescente das autoridades. Sua prisão, julgamento e crucificação pelos romanos, instigados pelos líderes judeus, foram eventos fundamentais que refletiam não apenas um trágico fim, mas também o cumprimento de uma missão divina. Ressurreição. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante de sua vida e o fundamento da fé cristã. Para os cristãos, a ressurreição não apenas valida os ensinamentos e a divindade de Jesus, mas também oferece esperança de vida eterna e redenção. Influência duradoura. Os ensinamentos e o exemplo de Jesus continuam a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas mensagens de amor, perdão e justiça transcendem fronteiras religiosas e culturais, inspirando obras de caridade, movimentos por justiça social e uma busca contínua por um relacionamento mais profundo com Deus. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo não são apenas uma parte fundamental da história do cristianismo, eles são a própria essência dessa fé. Ao estudar Jesus, não estamos apenas olhando para o passado, mas encontrando princípios e verdades que continuam a ressoar e a desafiar a humanidade no presente. A Bíblia, composição e interpretação. A Bíblia é um tesouro inestimável, não apenas para os cristãos, mas também como um documento histórico e literário. Composta por uma coleção de livros escritos ao longo de séculos, ela é a pedra angular da fé cristã e fonte de inspiração, orientação e sabedoria. Este capítulo busca explorar a composição da Bíblia, bem como os desafios e abordagens da sua interpretação. Composição da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas seções principais, o Antigo Testamento, ou Tanakh no judaísmo, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, escrito principalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico, inclui uma variedade de gêneros literários, como história, poesia, profecia e lei. Ele narra a história do povo de Israel, suas leis, tradições, lutas e esperanças, e é fundamental para entender o contexto no qual Jesus e o cristianismo emergiram. O Novo Testamento, escrito em grego koiné,
O dialeto comum do Mediterrâneo Oriental naquela época consiste nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas e o Apocalipse. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, oferecem relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Atos descreve a expansão inicial do cristianismo, e as epístolas, escritas principalmente pelo apóstolo Paulo, fornecem orientações doutrinárias e práticas para as comunidades cristãs. O Apocalipse, um texto de revelação, fala sobre o fim dos tempos e a esperança cristã no triunfo final de Deus. Autoria e formação do cânon. A formação do cânon bíblico foi um processo longo e complexo. Os livros da Bíblia foram escritos por uma variedade de autores sob diferentes contextos e circunstâncias. A decisão sobre quais livros incluir foi gradual e baseada em critérios como apostolicidade, associação com o apóstolo, uso generalizado nas comunidades cristãs e conformidade com a fé cristã. Interpretação bíblica. Interpretar a Bíblia é uma tarefa desafiadora e enriquecedora. Ao longo da história, surgiram várias abordagens. A interpretação literal busca entender o texto em seu sentido mais direto, enquanto a interpretação alegórica busca significados simbólicos ou espirituais mais profundos. A crítica histórico-crítica, uma abordagem moderna, analisa o contexto histórico, literário e cultural dos textos. Desafios contemporâneos. No mundo contemporâneo, a Bíblia enfrenta o desafio de ser relevante em uma era científica e pluralista. Questões sobre a natureza da inspiração divina, a inerrância bíblica e a aplicação de seus ensinamentos em contextos sociais e culturais em mudança são intensamente debatidas. A Bíblia na vida cristã. Para os cristãos, a Bíblia não é apenas um documento histórico, mas uma fonte viva de fé. Ela é vista como a palavra de Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. A leitura, o estudo e a meditação da Bíblia são práticas centrais na vida cristã, oferecendo orientação, conforto e inspiração. A Bíblia, com sua rica tapeçaria de textos e ensinamentos, continua sendo um livro fundamental para a fé cristã e um guia inestimável para milhões de pessoas em sua jornada espiritual. Sua contínua interpretação e aplicação é um testemunho da sua natureza dinâmica e do seu impacto perene. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O conceito da Trindade é um dos mistérios mais profundos e distintos do cristianismo. Trata-se da crença em um Deus único que existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Este capítulo explora a natureza da Trindade, sua base bíblica e teológica, e seu significado para a fé cristã. Fundamentos bíblicos. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, o conceito é deduzido de várias passagens. No Novo Testamento, Jesus fala do Pai e do Espírito Santo, e após sua ressurreição, instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Essas e outras passagens formam a base para a doutrina trinitária. Desenvolvimento teológico. A formulação da doutrina da Trindade não foi imediata, mas evoluiu nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente através dos concílios ecumênicos, como o de Nicéia, 325 d.D. CC, e Constantinopla, 381 d.D. CC. Estes concílios buscaram esclarecer a natureza de Cristo e sua relação com o Pai, culminando na afirmação da divindade plena de Jesus e do Espírito Santo, coiguais ao Pai. Entendendo a Trindade. A Trindade é um mistério que desafia a lógica humana. Deus é um em essência, mas três em pessoas. Cada pessoa da Trindade é totalmente Deus, mas não são três deuses, e sim um Deus em três pessoas. Esta compreensão enfatiza a unidade e a diversidade dentro da própria natureza de Deus. Relacionamento e funções. Dentro da Trindade, há um relacionamento de amor e cooperação. O Pai é frequentemente visto como o Criador, o Filho como o Redentor, e o Espírito Santo como o Santificador. Essa distribuição de papéis, no entanto, não implica em hierarquia ou desigualdade, mas sim em uma harmonia perfeita e eterna. Impacto na vida cristã.
Para os cristãos, a Trindade não é apenas uma doutrina abstrata, mas tem implicações práticas. Ela fala do amor e da comunhão dentro do próprio ser de Deus, servindo como modelo para as relações humanas. Além disso, cada pessoa da Trindade desempenha um papel vital na experiência da salvação, desde a criação e a redenção até a transformação e santificação. Desafios e mal-entendidos. Ao longo dos séculos, a doutrina da Trindade enfrentou desafios e mal-entendidos. Heresias como o modalismo, que nega a distinção entre as pessoas da Trindade, e o arianismo, que nega a divindade plena de Cristo, foram refutadas pela Igreja. A Trindade permanece um conceito desafiador, mas central, para a teologia cristã. A Trindade é fundamental para a fé cristã. Ela articula a compreensão cristã de Deus como um ser complexo e relacional, refletindo tanto unidade quanto diversidade. Essa doutrina continua a inspirar e a desafiar crentes em sua jornada de fé, oferecendo uma visão profunda do mistério do Deus que eles adoram. Salvação e redenção. A doutrina da salvação e redenção está no coração do cristianismo. Ela aborda as questões fundamentais do propósito humano, do pecado, e da restauração da relação entre Deus e a humanidade. Este capítulo explora o significado de salvação e redenção na fé cristã, suas bases bíblicas e teológicas, e seu impacto na vida dos crentes. Bases bíblicas da salvação. A Bíblia apresenta a salvação como um ato de Deus em resposta à condição pecaminosa da humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, conforme narrada em Gênesis, a humanidade está em um estado de separação de Deus. A salvação é, portanto, a restauração dessa relação, alcançada através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A obra de Cristo. Central para a doutrina da salvação é a crença em Jesus Cristo como Salvador. Sua morte na cruz é vista como um sacrifício expiatório, satisfazendo a justiça de Deus e redimindo a humanidade do pecado. Sua ressurreição é a vitória sobre a morte e a garantia da vida eterna para aqueles que nele creem. Graça e fé. A salvação é entendida como um dom da graça de Deus, não algo que pode ser ganho ou merecido pelas obras. A fé em Jesus Cristo é o meio pelo qual os indivíduos recebem essa graça. Essa compreensão é especialmente enfatizada nas epístolas de Paulo, onde ele declara que somos salvos pela graça, por meio da fé, Efésios 2:8. Conversão e regeneração. A conversão é o ato de virar-se do pecado e voltar-se para Cristo, enquanto a regeneração é o processo pelo qual o Espírito Santo renova o crente, dando-lhe uma nova vida em Cristo. Este processo é frequentemente descrito como um nascer de novo, João 3:3. Santificação e vida cristã. A salvação não é apenas um evento único, mas um processo contínuo de santificação, onde o crente é gradualmente conformado à imagem de Cristo. Este processo envolve crescimento espiritual, renúncia ao pecado e viver uma vida que reflete os ensinamentos de Jesus. Escatologia e salvação final. A salvação tem também uma dimensão escatológica. Os cristãos aguardam a esperança da volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Nesse sentido, a salvação será plenamente realizada no fim dos tempos, quando Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Desafios contemporâneos. No contexto contemporâneo, a doutrina da salvação enfrenta desafios, incluindo questões de exclusividade religiosa, o papel das boas obras e a reconciliação da mensagem de salvação com um mundo pluralista e científico. A doutrina da salvação e redenção é central para a fé cristã. Ela oferece esperança e propósito, enfatizando a ação de Deus na história para restaurar à humanidade a comunhão com Ele, através de Jesus Cristo. Para os cristãos, essa doutrina é uma fonte de conforto, orientação e alegria. O papel da Igreja na comunidade. A Igreja, dentro do cristianismo, é mais do que uma instituição ou um edifício, é a comunidade de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e seguem seus ensinamentos.
Este capítulo aborda o papel da Igreja na comunidade, explorando como ela age como um corpo coletivo para viver a fé cristã, servir aos outros e transmitir as mensagens centrais do cristianismo. Fundamentos bíblicos da Igreja. A ideia de igreja como uma comunidade de crentes tem suas raízes nos ensinamentos de Jesus e nas primeiras comunidades cristãs descritas no Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos detalha o início da igreja e seu desenvolvimento inicial como uma comunidade centrada em Cristo, unida na oração, no ensino dos apóstolos, na comunhão e na prática da partilha. A igreja como corpo de Cristo. A Bíblia usa a metáfora do corpo para descrever a igreja, com Cristo como a cabeça e os crentes como os membros do corpo. 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 27. Esta imagem enfatiza a unidade e a diversidade dentro da igreja, onde cada membro tem um papel a desempenhar, contribuindo para o bem-estar e funcionamento do todo. Missão e serviço. A missão da igreja vai além da manutenção de suas atividades internas, ela é chamada para servir a comunidade e o mundo. Isso inclui a pregação do Evangelho, a prática de obras de caridade, a promoção da justiça social e a defesa dos marginalizados e oprimidos. O serviço é uma expressão concreta do amor cristão e uma imitação da vida e ministério de Jesus. Comunhão e adoração. A vida da igreja é caracterizada pela comunhão e adoração. Através da celebração da Eucaristia, ou Santa Ceia, a igreja lembra a morte e ressurreição de Cristo, reafirmando a comunidade dos crentes. A adoração, seja em liturgia, música ou oração, é central para a vida da igreja, alimentando a fé dos membros e fortalecendo a comunidade. Educação e formação. A igreja também desempenha um papel fundamental na educação e formação dos crentes. Através do ensino da Bíblia, da tradição cristã e da teologia, ela ajuda os membros a crescerem em sua fé e compreensão de Deus. Esta formação inclui tanto aspectos doutrinários quanto práticos, preparando os crentes para viverem de acordo com os princípios cristãos em um mundo complexo e em constante mudança. Desafios contemporâneos. No mundo contemporâneo, a igreja enfrenta diversos desafios, incluindo questões de relevância cultural, diálogo interreligioso, questões éticas modernas e a crescente secularização da sociedade. Estes desafios exigem uma reflexão constante sobre como a igreja pode manter sua identidade cristã, ao mesmo tempo em que se engaja de forma significativa com o mundo ao seu redor. O papel da igreja na comunidade é multifacetado, abrangendo adoração, ensino, serviço e testemunho. A igreja é chamada a ser um reflexo do amor de Cristo, um agente de transformação no mundo e um lugar de comunhão e crescimento espiritual para seus membros. Sacramentos e ritos cristãos. Os sacramentos e ritos são elementos fundamentais na prática do cristianismo, servindo como manifestações visíveis e tangíveis da graça de Deus. Este capítulo explora os diferentes sacramentos e ritos praticados dentro das tradições cristãs, destacando seu significado, origens bíblicas e impacto na vida espiritual dos crentes. Os sacramentos, pontes de graça. Os sacramentos são vistos como canais através dos quais a graça de Deus é concedida aos fiéis. Embora as diferentes tradições cristãs variem no número e na interpretação dos sacramentos, dois são universalmente reconhecidos: o batismo e a Eucaristia, ou Santa Ceia. O batismo, início da jornada cristã. O batismo é o rito de iniciação na fé cristã. Ele simboliza a purificação do pecado, o nascimento para uma nova vida em Cristo e a incorporação à Igreja. As raízes deste sacramento podem ser encontradas no ministério de João Batista e no próprio batismo de Jesus. A Eucaristia, comunhão e memória. A Eucaristia, também conhecida como Santa Ceia ou Comunhão, é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. É um momento de comunhão com Cristo e com outros crentes, recordando o sacrifício de Jesus e sua promessa de vida eterna. Este sacramento tem suas bases na última ceia de Jesus com seus discípulos. Confirmação e crescimento na fé.
A confirmação é um sacramento em muitas tradições cristãs, marcando a maturidade espiritual e o compromisso pessoal com a fé cristã. Este rito é frequentemente associado à recepção do Espírito Santo. Penitência e reconciliação. O sacramento da penitência, ou reconciliação, oferece aos crentes a oportunidade de confessar seus pecados, receber o perdão divino e se reconciliar com Deus e a comunidade. Este sacramento enfatiza a misericórdia e a graça de Deus. Unção dos enfermos, cura e conforto. A unção dos enfermos é um rito voltado para trazer conforto espiritual e, em alguns casos, físico aos doentes. Este sacramento reflete a preocupação de Jesus pelos enfermos e sofredores. Ordem e serviço ministerial. O sacramento da ordem é a consagração para o serviço ministerial. Através deste sacramento, bispos, padres e diáconos são ordenados para liderar, ensinar e cuidar da comunidade cristã. Matrimônio, união e parceria. O matrimônio é reconhecido como um sacramento em várias tradições cristãs. Ele celebra a união entre duas pessoas e reflete o relacionamento de amor e compromisso entre Cristo e sua Igreja. Ritos de passagem e celebrações. Além dos sacramentos, existem vários ritos de passagem e celebrações que marcam momentos importantes na vida dos crentes, como nascimentos, casamentos e funerais. Esses ritos ajudam a enquadrar a experiência humana dentro de um contexto espiritual e comunitário. Desafios contemporâneos e adaptações. No mundo moderno, muitas igrejas enfrentam o desafio de manter a relevância e o significado dos sacramentos e ritos em uma cultura cada vez mais secularizada. Isso inclui encontrar maneiras de comunicar suas riquezas e profundidades a uma geração que pode não estar familiarizada com tais práticas. Os sacramentos e ritos cristãos desempenham um papel crucial na vida espiritual e na prática da fé, agindo como lembretes tangíveis da presença e da graça de Deus na vida dos crentes. Oração e vida espiritual. A oração é o coração da vida espiritual cristã. Este capítulo mergulha na prática da oração, explorando sua importância, variedade e impacto na jornada de fé de um crente. A vida espiritual no cristianismo é uma busca constante de comunhão com Deus, e a oração é um meio fundamental para alcançar essa comunhão. A natureza da oração no cristianismo. A oração é mais do que um ritual, é uma conversa íntima e pessoal com Deus. Ela pode assumir muitas formas, desde agradecimentos e louvores até pedidos de ajuda e orientação. A oração é tanto um ato de adoração quanto um meio de autorreflexão e busca espiritual. Jesus e a oração. A vida de oração de Jesus é um modelo central para os cristãos. Nos evangelhos, vemos Jesus se retirando frequentemente para orar, buscando orientação e força em sua comunicação com o Pai. O Pai Nosso é um exemplo proeminente, oferecendo um modelo de oração que abrange louvor, petição e contrição. Tipos de oração. A tradição cristã reconhece vários tipos de oração, incluindo a oração de louvor, exaltando a grandeza de Deus, a oração de petição, solicitando necessidades pessoais ou de outros, a oração de intercessão, orando pelos outros, e a oração de ação de graças, agradecendo a Deus por suas bênçãos. Meditação e contemplação. Além da oração verbal, a prática da meditação e da contemplação ocupa um lugar significativo no cristianismo. Essas formas de oração envolvem um foco tranquilo na presença de Deus, buscando uma união mais profunda com Deus através do silêncio e da reflexão. A prática da oração diária. A oração diária é um hábito vital para muitos cristãos, proporcionando uma estrutura para a vida espiritual. Isso pode incluir a leitura da Bíblia, a oração em momentos específicos do dia ou o uso de livros de oração e devocionais. Desafios na vida de oração. Muitos cristãos enfrentam desafios em sua vida de oração, como secura espiritual, distrações e dúvidas. Este capítulo aborda esses desafios e oferece orientações sobre como superá-los, enfatizando a perseverança e a sinceridade na oração.
Oração comunitária e liturgia. A oração também é uma prática comunitária. As liturgias da Igreja, como a missa ou o culto, são formas de oração comunitária, onde os crentes se unem para adorar, agradecer e buscar a Deus juntos. Oração e ação social. A oração no cristianismo não se limita a um exercício privado, ela também motiva e sustenta a ação social e a justiça. A oração pode inspirar os cristãos a agirem em prol dos necessitados e a se engajarem em questões sociais e comunitárias. A oração como jornada de transformação. A oração é vista como uma jornada contínua de transformação espiritual. Através da oração, os crentes são gradualmente transformados, tornando-se mais alinhados com a vontade de Deus e mais reflexivos do amor de Cristo em suas vidas. Oração e tecnologia moderna. No mundo moderno, a tecnologia oferece novas oportunidades e desafios para a prática da oração. Aplicativos de oração, comunidades online e recursos digitais podem enriquecer a vida de oração, mas também apresentam a necessidade de equilibrar a tecnologia com a busca pessoal e íntima por Deus. A oração é fundamental para a vida espiritual no cristianismo, oferecendo um caminho para a comunhão com Deus, o crescimento pessoal e a resposta às necessidades do mundo.